Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos só aguardar aí um minutinho que tá todo mundo entrando já. Bom dia, Pro. Bom dia. Só para eu saber qual que é o Gustavo que está aqui. O Biagione. Ah, tá ok. Só um pouquinho, cadê o pessoal entrando? Cozan, eu respondi teu... Cadê o Cozan? Cozan? Eu respondi teu e-mail. Eu respondi o teu e-mail. Ok, Cozan? Respondi teu e-mail. Só é para encaminhar para mim por e-mail as atividades que forem solicitadas, não é para enviar as outras. Certo? Vamos aguardar mais um minutinho aí que o pessoal está entrando. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Eu também. Que bom. Pessoal, o que nós estamos estudando? Não é tabela, esqueci o nome. O que será que nós estamos estudando? Coordenadas. Coordenadas. Sistema cartesiano, ok? E sempre o primeiro ponto, o primeiro número do ponto está no eixo horizontal e o segundo no eixo vertical. E na aula passada, na última aula, nós vimos as coordenadas e nós vimos elas no plano XY, nós nomeamos as retas e nós vimos tanto os positivos quanto os números negativos, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade. Só um minutinho que tem alguns aqui ainda entrando. Gabriel Siqueira, Bianca, sejam bem-vindos. Acho que já dá para a gente começar aqui. Se o pessoal for entrando, a professora vai adicionando. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês. Na última aula, vocês tiveram que fazer alguns exercícios, certo? E eu vou revisar aqui com vocês, para vocês relembrarem o que a gente estava estudando e como que é, ok? Então, revisando o conteúdo e a correção da atividade anterior.
Isso aqui foi a atividade que vocês resolveram na segunda-feira, ou seja, ontem, tá? Tava o gabarito lá no arquivo em anexo. Então, vamos corrigir algumas coisas que a gente aproveita para revisar aí. Vocês tinham que fazer o exercício 13, lá da página... Deixa eu abrir aqui. Página 157, ok? Então, olha aí. Você tinha esse gráfico e ele pedia o quê? As coordenadas do ponto A, B, C, D. Então, ó, para quem ainda está perdido, quem ainda não lembra algumas coisas, preste atenção. Quando nós vamos encontrar as coordenadas de um ponto... Ô, prof, Oi? que página que é essa? Página 157, Ah, tá, obrigada. ok? Quando a gente vai localizar as coordenadas de um ponto, primeiramente nós localizamos no eixo X, ok? Que é na horizontal, e depois na vertical. Eu estou corrigindo a tarefa de ontem. Na verdade, ela já está corrigida lá no Eclés, no arquivo, você tem que abrir e corrigir. Mas eu estou aproveitando e estou revisando aqui o conteúdo para a gente dar sequência nos exercícios. Então, olha, quais as coordenadas do ponto A? Então, primeiramente, eu sempre vou no eixo X, ó. No X vale quanto? Menos 4. E no Y, que é o vertical? Menos 2. Então, o ponto A, menos 4, menos 2. O ponto B, olha lá, na horizontal, quanto que ele mede? Menos 2. E na vertical, ele vai medir menos 1. Olha o ponto C. Na horizontal, quanto que ele mede? 2. Na vertical, 1. Esse é o ponto C. O ponto D, na horizontal, 4. Na vertical, 2. Ok? Pessoal, lembra, se você trocar a ordem aqui, você erra o exercício, certo? Bom, então, relembrando como localizar as coordenadas do ponto. Alguma dúvida em localizar aqui as coordenadas? A primeira e a segunda? A primeira é sempre no eixo horizontal, que a gente chamou de eixo X. E a segunda sempre no eixo vertical, que a gente chamou de eixo Y. Ok? Então, vamos relembrar mais um exercício da atividade de ontem que vocês fizeram, que é de função. Então, olha só, considerando a função, tá indo daqui para lá, dividido por 5. Copie os seguintes pontos substituindo x e y. Por que eu coloquei x e y? Porque o primeiro aqui é sempre no eixo horizontal, que a gente chamou de x, ó. Eixo horizontal, x. E o segundo é sempre no eixo vertical, que é o y. Então, eu posso usar os pontos x, y, certo? Eu quero corrigir esse exercício 15. O 15 está lá na página 158. Porque nós estamos trabalhando com números inteiros. Então, ó, que número que entra, que é 25, o que você tem que fazer? Dividir por 5. E vai sair qual número? 5, ó. 25 dividido por 5 deu 5. Ok? Muita atenção na letra B. Por quê? Porque esse primeiro número é negativo. E toda vez que a gente faz multiplicação e divisão, tem a regra do sinal. Ok? Então, ó, menos com mais, menos. 155 dividido por 5, 31. Próximo. Que número
que dividido por 5 dá menos 2. Para dar negativo, ó, esse número tem que ser negativo. Por quê? Porque menos com mais, menos. Que número que dividido por 5 dá 2? 10. Então, é menos 10. Próximo. Que número que dividido por 5 dá 14? É só fazer 14 ao contrário, ó, vezes 5, 70. Que número que vai resultar em menos 25 dividido por 5? Ó, é divisão, tem regra do sinal. Menos com mais, menos. 25 dividido por 5, 5. Ok? Então, cuidado na hora de fazer a funçãozinha, porque se for multiplicação ou divisão, existe a regra do sinal. Certo? Eu ainda coloquei para vocês. Dica: divisão tem regra do sinal. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos resolver o exercício 3 da página 154. Abre aí lá na página 154. Professora, vai ter que enviar esse exercício? Eu não entendi, professora? Vai ter que enviar esse exercício por e-mail? Não, só vai enviar por e-mail quando tiver escrito lá no Eclair. Tá bom? Beleza, obrigado. Ó, primeira coisa. Essa atividade deve ser feita em grupo. Nós estamos aqui no grupo, né? Por isso, você junta aí com todo mundo. Tá todo mundo junto, então pode perguntar, pode falar, ok? Pode tirar as dúvidas. Não só pode, como deve. Então, vamos lá. A tabela abaixo foi montada com base na função. Qual que é a função? Ó, entra o número, multiplico por 2, sai o número. Ok? Analise as informações disponíveis e faça o que se pede. Complete essa tabela. Ó, preste atenção. Aí entrou menos 1. Quanto que é? Menos 1 vezes 2. Menos 2, ó. Menos com mais. Menos 1 vezes 2, 2. Que número que eu vou colocar aqui? 0. 0. Ok? Ó. 0 vezes 2, 0. Que número que eu vou colocar aqui? 2. 2. 1 vezes 2, 2. E que número que vezes 2 dá 4? 2 também. 2. 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, ó, difícil completar a tabelinha? É só olhar a função, fazer regrinha do sinal se tiver que fazer e completar, certo? Então, ó, alguma dúvida aí? Todo mundo completou? Agora, preste atenção, gente. Toda vez que nós temos uma tabelinha, nós temos pontos. Nós temos as coordenadas. Quais pontos? Ó, tá vendo aqui a entrada? Quem que é a entrada? É o X, é o ponto que está na horizontal. Quem é a saída? O Y, que está na vertical. Então, quando eu tenho menos 1, menos 2, eu tenho esse ponto aqui, ó. Menos 1, menos 2. Que página, prof? Oi? Que página, prof? E eu Temos consigo a página 154. com a boca ao mesmo tempo. Mas eu não consigo fazer. Ok? 0, 0. Qual é o próximo ponto? 1, 2. O primeiro número é a entrada, é a coordenada aqui do X. O segundo número é a saída e a coordenada do Y. Alguém tem dificuldade em visualizar esses pontos?
Hã? Não? Tá tudo ok? Então, quando você olha a tabelinha, você tem que ter em mente o quê? Que você tem esses pontos aqui. Agora, olha a letra B do exercício 3 da página 154. Está lá do outro lado. Na verdade, está lá na página 155, né? O que ele pede para você fazer? Desenhe um plano cartesiano, insira os pontos encontrados no item anterior e trace o gráfico da função. Nossa, meu Deus, professora, como que faz isso? Vamos por partes. Essa é a primeira vez que vocês vão desenhar o gráfico da função. Então, o que vocês têm que fazer? Preste atenção. Primeiro, fazer os eixos. Quais eixos? O X e o Y, que são as retas horizontal e vertical. Depois, o que você tem que fazer? Colocar os valores numéricos. O que são os valores numéricos? Isso aqui, gente, ó. Eu desenho as retas e coloco os valores. Ok? Então, eu vou esperar aí uns 4 minutinhos, 3 minutinhos para vocês fazerem isso na letra B. Vamos fazer junto, tá bom? Desenhe aí os eixos. Esses são os eixos cartesianos, ó. X, Y, e são os valores numéricos. Olha, pessoal, na hora de colocar os valores, presta muita atenção, porque essa medida aqui, ó, tem que ser igual. Não pode fazer uma pequenininha, uma grandona, tá? Do mesmo modo aqui, porque isso aqui é uma reta, e a reta, ela é simétrica. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser legível, né? Tem que dar para entender aí que são retas. Para quem terminar de fazer isso aqui, ó, vai localizar os pontos da tabela. Quais pontos? Esses aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou aguardar vocês fazendo. Ó, eu vou falar o nome de quem está aqui online. Então, se eu não citar o seu nome, por favor. Ana Luísa, Bianca, Caio, Karina, Felipe Paes, Gabriel Siqueira, Gabriel Barros, Graziele, Gustavo Biagione, Gustavo Rodrigues, Isabela, João Pedro, João Vitor, Laísa, Marcela. Só um pouquinho. Pablo, Pedro e só. Tem mais alguém que está aí online que eu não coloquei presença? Não? Ó, depois que vocês fazerem aí os eixos X e Y, que é o nosso sistema cartesiano, eixos cartesianos, localiza os pontos da tabela, que vocês acabaram de preencher a tabelinha aí. Vão colocando um positivo para eu saber. Ok, Cozan já fez o eixo, já colocou os pontos também, Cozan? Sim. Tá bom. Vamos localizar, então? Ó, tem que achar esses pontos aí. Foram esses que vocês acharam? Olha, pessoal, se você tiver caderno quadriculado, você pode utilizar. Se não tiver a malha quadriculada, não tem problema, ó. O ponto -1, 2. Ó o ponto 0, 0 onde fica. O ponto 1, 2. O ponto 2, 4. Ok? Só que o enunciado, o que o enunciado pediu? Desenhe o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? As retas. Insira os pontos. Foi o que a gente acabou de ver ali, os pontos em vermelho, que são esses pontos aqui.
e trace o gráfico da função. O que é traçar o gráfico da função? É fazer isso aqui. Olha só, você desenhou o sistema cartesiano, que são os eixos cartesianos, localizou os pontos e depois de localizar os pontos, você traça com uma reta. Essa reta que une os pontos é o gráfico da função. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu fazer aí? Então, vamos para o próximo. Olha o exercício 6. Lá na página 155, número 6. Preste atenção. Determine as... leia com atenção. Determine as coordenadas dos vértices da imagem que representa a reflexão da figura ao lado sobre o eixo Y. Dica: faça uma cópia da figura em uma malha quadriculada. Ou seja, aumenta aí, você vai pegar o seu caderno e vai copiar exatamente isso aqui, só que com um eixo maior. Por quê? Porque você tem que fazer uma reflexão. O que é reflexão, gente? Quando eu vou refletir ao lado sobre o eixo Y. Primeira coisa, cadê o eixo Y? Tá aqui. Se eu vou fazer uma reflexão, é como se existisse uma linha de simetria. Quem é a linha de simetria? É o Y. Então, você vai desenhar essa imagem refletida para o lado de cá. Ok? Aí vai ter que marcar os números? Então, primeiro, vamos por passos. O que você vai fazer primeiro? Você vai desenhar um eixo, ó. Desenha lá, coloca o eixo X e coloca o eixo Y. Não precisa fazer para baixo, por quê? Porque vai refletir só do lado de cá. Então, coloca esses números bem pertinho aqui, ó, tá? Para não confundir vocês. Faça aí, tem que ser no caderno porque não tem espaço no livro. E aí você vai refletir. Gente, refletir é como se você dobrasse e a figura tem que ficar igual, ok? Qual é o eixo de simetria? O eixo Y. Então, ó, esse ponto aqui vai ficar aqui. Esse ponto aqui vai ficar aqui, ó, mais ou menos. Entenderam? Esse ponto aqui, ó, tá distante. Quanto que tá distante? É a mesma quantidade que vai estar distante do lado de cá. Você não vai copiar igualzinho a figura e colocar aqui. Ela vai ficar invertida, porque é como se fosse uma simetria. Só para vocês terem ideia, para não fazer errado. Cosã, presta atenção. Ó, primeira coisa, você vai fazer isso aqui. Fazer os dois eixos aqui. Professora, Oi. vai ter que meio que virar ela ao contrário? Na verdade, ela vai refletir. Então, ó, preste atenção. Esse ponto aqui, ele vai ficar aqui ou vai ficar aqui na frente? Ele vai ficar aqui. Esse ponto aqui de trás, ele vai ficar aqui atrás. Entenderam? Na verdade, ele vai ficar alguma coisa assim, ó. Reto aqui, sobe, reto, aí vem pra cá e vem pra cá. Vai ficar como se fosse ao contrário. Professora. Ó, vou passar aqui para vocês verem, ó. Observaram como vai ficar refletido aqui? Era só transformar os números negativos em números positivos. Isso, muito bem, Cosã. Muito bem. Então, façam aí, vou esperar alguns minutinhos aí. Não tem espaço no livro, então faça no caderno.
Se você tiver uma régua, é melhor, fica mais visível aí. Não esqueça, ok? Você tem que colocar todos os pontos, a mesma medida para cada ponto, né? Lembrando, ó, positivo, negativo. E aí, quando você refletir a figura vai ficar assim, ó. Olha o ponto B aqui. Eu coloquei o ponto B em verde, ó. Olha o ponto A. Tá aqui. Ok? Vou tirar aqui para você não copiar. Acabei. Ok? Aí, o que ele quer saber? Olha lá no exercício. Lá no enunciado. Ele quer saber as novas coordenadas. Então, ó, quando você fez isso aqui, esses pontos aqui, quais as coordenadas deles? Ok? Ou seja, quanto que mede o ponto A? Eu coloquei na mesma letra, eu coloquei letras, mas você pode colocar apenas aqui em cima. Ok, pessoal? Então, alguém não entendeu em fazer a reflexão da figura? Bom, para facilitar, ó, esse ponto A, onde que ele foi parar? Aqui. Esse ponto B foi parar aqui. O ponto C, ó, foi parar do lado de cá. Quantas medidas? Ó, você tem que contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, do lado de cá. 1, 2, 3, 4. Ele tem que ser simétrico. Olha o ponto D aqui onde foi parar. E o ponto E aqui, certo? Agora, o que ele pediu no exercício? Ele pediu as coordenadas desses pontos aqui. Então, ó, o primeiro ponto aqui que eu chamei de A, ele era -4, 6. Ok? O que ele virou? 4, 6. Ok? Olha o próximo ponto, ponto B. Ele era -1, 6. E o que ele virou? 1, 6. Então, ó, o ponto B, ele era isso daqui e ele virou essa coordenada aqui. A mesma coisa para o ponto C. Olha o ponto C, tá aqui. -4, 3. O que ele virou? 4, ó. Primeiro na horizontal, depois na vertical. 4, 3. Quem era o ponto D? -4, 1. Agora ele é quem? 4, 1. Então, o ponto D, que era esse, virou esse daqui. E, por último, o ponto que eu chamei de letrinha E, -1 e 1, que é o que ele era, ele virou o quê? 1 e 1. Certo? Então, tem que estar no caderno o seu gráfico, esse desenho,
e essa resposta aqui. Ele era uma coisa, ele virou outra coisa. Porque foi isso que pediu o enunciado, ó. Determine as coordenadas dos vértices da imagem que representa a reflexão da figura no eixo Y. Então, eu estou refletindo essa figura do lado de cá. Certo? Alguma pergunta? Deixar mais uns minutinhos aqui para terminar de resolver, responder. Ok? Bom. Então, vamos lá. Página 157. O que você vai fazer na página 157? Lá no exercício 12. Ó, o exercício 12 é igual esse aqui que a gente fez. Você vai preencher a tabela de acordo com a função, ok? Vai encontrar os pontos. Depois, o que você vai fazer? Desenhar o sistema cartesiano, localizar os pontos aí e traçar o gráfico da função. Certo, gente? Então, ó, vamos lá na página 157, o exercício 12. E esse exercício aí, vocês vão terminar ele na aula de amanhã, porque hoje não vai dar tempo de você, talvez até dê tempo de você terminar. Amanhã nós não temos Zoom. Preste atenção no que eu estou falando. Nós vamos ter apenas lá no Tem Eclair. aula. Tem aula, só que está lá postadinha no Eclair, né? Então, lá no Eclair vai estar dizendo, ó, na aula de hoje você vai resolver o exercício tal, tal, tal. E um desses exercícios é o exercício 12. Então, você já está adiantando um pouquinho de amanhã, para você poder tirar a dúvida aqui comigo. Então, vocês vão fazer esse exercício começar agora, se terminar, melhor. Se não terminar, vocês vão terminar amanhã. Precisa me mandar por e-mail? Não. Só vão mandar por e-mail quando tiver escrito lá que vocês têm que encaminhar por e-mail, ou então eu falar aqui no Zoom. Pessoal, hoje tem que mandar. Vão ser atividades específicas valendo os 10 pontos de participação, tá bom? Ô, professora, Oi. você pode voltar ali naquela tabelinha ali dos números? Vou voltar, peraí. Essa tabelinha aqui dos números, João, ela é do exercício anterior, tá? Que a gente fez, não é do de hoje. Não, Ó, esse aqui do esse aqui? que a gente fez hoje aqui, Ó, da tabela cartesiana. essa daqui que tá aqui compartilhando? Não, tipo, a era -4 e agora virou uma... Aqui. Isso aí, ó. Esse. Ok. Obrigada. Ó, esse arquivo aqui que eu compartilho com vocês, eu sempre coloco lá no Eclair. Você pode abrir depois como arquivo, tá bom? Lembrando, eu vou disponibilizar para vocês também, à tarde eu vou colocar essa aula de hoje como sendo uma aula do YouTube. Então, se você sentir dúvida amanhã, você pode voltar na aula de hoje, ir lá e ver, mais para frente, não, volta, vai estar tudo disponível. Então, hoje à tarde, eu vou colocar para vocês lá, tá bom? O João Pedro Freitas e o Cozan, eles me mandaram por e-mail. Gente, não precisa, só quando eu pedir, tá bom? Vamos terminando aí, vamos fazendo os exercícios.
Qualquer dúvida pode perguntar. Prof, qual que é a página que você pediu para fazer agora? Página 157, o número 12. Tá bom, obrigado. Posso já tirar daqui, João? Pode? Prof, eu já fiz o número 12 já, tá? Tá, melhor ainda. Então, olha, gente, procura utilizar aí uma régua para não ficar muito torto, né? Se não dá o espaço no livro, é o que a professora sempre fala, faz no caderno e coloca a resposta final no livro, tá? Melhor vocês até fazerem esses gráficos no caderno, que você pode fazer até maior, a visualização é melhor, né? O espaço aí no livro está bem pequenininho, mas é suficiente também. Então, gente, ó, a aula de hoje é isso. Amanhã vocês façam os exercícios, não vão me mandar também por e-mail, porque nós estamos trabalhando agora, eu não vou cobrar de vocês alguma coisa valendo nota, sendo que ainda tem bastante gente com dúvida, tá? Então, quando for para enviar o exercício, eu vou falar, ó, esse é um dos exercícios que vai valer dos 10 pontos. E a gente se encontra na sexta-feira aqui no Zoom. Certo? Então, é isso aí, ó. Vamos dizer tchau aí. Abre essas câmeras aí, hein? Tô com saudade de vocês. Vocês têm que abrir mais. Participar mais. E perguntar. Certo? Beijo, então. Fica com Deus. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau. Ainda falta um tempinho. Tem um tempinho ainda, um minutinho aí. Beijo, fica com Deus.